Amém. Abra comigo, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos pegar a partir do verso 4. Que Deus também esteja abençoando agora nesse momento o culto que está tendo lá em Franca, né? Que possa o mesmo agir, o mesmo mover que está aqui, venha estar lá também, em nome de Jesus. Acharam aí Lucas 8? Amém? Acompanhem comigo a partir do versículo 4. Ajuntando-se grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra nascida e secou, porque não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, nascida, produziu fruto de 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Podem tomar o seu lugar. Uma passagem conhecida, creio que você já deve ter ouvido muitas ministrações e palavras e ensino em cima dessa palavra do semeador. Hoje à tarde estava lá pedindo para o Senhor uma palavra para nós nessa noite, e Deus me levou a esta passagem. O Senhor Jesus, ele ensinava as multidões, ao povo de uma maneira geral, em parábolas. Mas quando ele chegava aos seus discípulos, aqueles que estavam próximos, aqueles que estavam caminhando com ele falava de maneira mais direta. E caso não entendessem as parábolas, ele ali explicava e trazia luz. E foi o que aconteceu aqui. E eu quero fazer jus hoje, juntando aquilo que Deus tem para nós como ministério para esse ano, como igreja. O Senhor nos deu uma palavra: frutificando onde Deus me plantou. Amém? Fala assim: frutificando onde Deus me plantou. E aqui eu quero que a gente venha pegar um princípio de Deus para as nossas vidas, para a frutificação, em cima desta palavra aqui, em cima daquilo que Jesus colocou. Então ele ensinou, falou através de parábola, fato simples e básico para que aquele povo que mexiam com a terra, agricultura, como o Eduardo falou aqui, para que pudessem entender de uma maneira mais fácil. Mas mesmo assim, os discípulos chegaram até Jesus e pediram uma explicação melhor a respeito disso. Continuando aqui, pega a sua Bíblia, no versículo 9. Os seus discípulos perguntaram o que ele queria dizer com esta parábola. E ele lhes disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Amém? Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Quem quer realmente frutificar nas mãos do Senhor nesse ano? Amém? Eu vou perguntar de novo, que está meio forte, meio fraquinho. Quem quer frutificar esse ano nas mãos do Senhor? Então se prepara, meu irmão. Se prepara, porque o Senhor, ele vai esclarecer. Como ele disse aqui, ele vai trazer ao conhecimento os mistérios, aquilo que está além de uma simples parábola e de um simples ensino. O Senhor vai revelar os seus mistérios, aquilo que ele tem, aquilo que ele deseja. E ele diz aqui: os mistérios do reino. Então agora, a partir daqui, ele começa a explicar aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e explica para nós hoje, igreja em Itapeva. Amém? Então ele diz: olha, para aqueles que são criancinhas, bebezinhos, que estão ali começando, eu falo em parábolas, mas para vocês eu dou a conhecer os mistérios do reino. Então vamos continuar aqui, o próximo versículo, versículo 11. Essa é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Fala assim: a semente é a palavra de Deus. Amém? Se eu quero frutificar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é semear. E eu vou semear o quê? A palavra. Nós podemos frutificar de várias maneiras. Nós podemos frutificar nos nossos chamados, dos nossos ministérios.
Eu posso frutificar no ministério de louvor. Eu posso frutificar no ministério de assistência social. Eu posso frutificar na minha casa, na minha família. Eu posso frutificar no meu trabalho. Porém, o processo para que realmente venha a dar frutos e frutos que permaneçam, o início está na semente. E a semente é a palavra de Deus. Um louvor, se fica somente na música, no natural, e não tem a palavra de Deus, não vai frutificar. Um outro ministério de assistência social, se não tem a palavra de Deus, é simplesmente um clube de ação social. Não vai frutificar. Se no meu trabalho eu tenho desejo ardente de que vidas venham ser salvas, eu posso ser bonzinho, educado, isso, aquilo, que você não deva ser. Porém, se não tiver a palavra de Deus, que é a semente, não vai haver frutificação. E da mesma maneira na minha casa, na minha família, se eu quero ver frutos na minha casa, tudo está baseado na semente. Fala assim: a semente é a palavra. Amém, meus irmãos? Então aqui, Jesus vai trazendo o mistério do reino. E continuando, versículo 12. Agora Jesus começa a esclarecer a parábola que ele tinha falado. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salve crendo. Ele fala assim: o primeiro caso é aqueles que o diabo vem e arranca. Eu ouço aqui, mas eu saio ali fora e deixo pelas circunstâncias o diabo roubar a palavra, para que não se salve. Amém? Fala assim comigo, João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero declarar que sou dentro aqui de um templo e diante de uma igreja que ouve a palavra, e a palavra não será arrancada, tirada ou roubada. Essa palavra vai cair no seu coração. Amém, igreja? Porém, nós temos que fazer a nossa parte. Vamos continuar, versículo 13. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Fala assim: na provação se desvia. Agora começa os mistérios de Deus a ser revelado para nós. Provação. Eu não sei se você já passou por alguma prova, alguma provação no seu caminhar. Eu não sei se você já passou. Se não passou, meu irmão, pode esperar que vai passar. Entre o nosso resgate, a nossa libertação da escravidão do pecado, tipificado no Antigo Testamento, como Egito, e até chegar na essência, na promessa de Deus, que é a nossa salvação, a Jerusalém Celeste, no meio do caminho tem um deserto. Amém? E o deserto não é nada mais, nada menos do que uma provação, meu irmão. Não é nada mais, nada menos do que realmente mostrarmos que estamos capacitados, de que iremos sim fincar raízes. E isso é para todos nós, sem exceção. Ai, pastor, eu tenho medo das provações. Não precisa ter medo, meu irmão. Aquele que tem a palavra do Senhor, aquele que está firme no Senhor, não tem medo da prova. Existe tentação e existe provação, e são algo distintos. A tentação tem uma fonte: diabo, Satanás, Lúcifer com os seus anjos. E a tentação vem para nos destruir, matar, erradicar a bênção de Deus. Amém? A aprovação vem de Deus, e é algo especial para o nosso crescimento. Você não cresce, eu e você e todos nós que estamos aqui não crescemos, não vamos caminhar, se nós realmente não entendemos o princípio de que seremos provados e no Senhor seremos vitoriosos. Amém? Eu sei que talvez aqui não deve acontecer, mas tem pessoas, só de você falar em prova já começa a tremer, porque lembra da prova de matemática, de geografia, de português. Alguns aí têm pavor de equação do segundo grau até hoje, outros da tabuada, outros
de português, regras de acentuação, regras de português, isso e aquilo. Mas eu quero dizer algo importante para você. Preste atenção no seguinte: o nosso Deus, Ele é tão bom, mas tão bom, que Ele coloca a aprovação e junto conosco Ele nos dá o Espírito Santo para nos capacitar a vencer a aprovação. Amém? É a mesma coisa que você fosse fazer uma prova no normal e o professor sentasse ao teu lado e ficasse dando as dicas. Marque X na segunda questão, na letra B. Muito bem, agora vamos para frente. Aqui você faz o seguinte: tira o mínimo múltiplo comum. Não é assim. Sim, agora melhorou. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo nos capacita. E quando o Espírito Santo nos capacita, meu irmão, a prova é certeza de aprovação. Mas isso é para aqueles que entendem o princípio, aqueles que não temem, aqueles que não fogem e aqueles que caminham segundo aquilo que Deus tem. Quando o povo começou a caminhar, chegou próximo à terra prometida, logo depois de ter já Deus feito alguns milagres sobrenaturais, Moisés separa 12 espias para ir ver a terra. Dos 12, 10 ficaram com medo. 2 olharam de maneira diferente. 10 começaram a falar baboseira. Gente, presta atenção, Deus já tinha falado: olha, vai lá, só olha, só dá uma confirmada na terra que eu já dei para vocês. Fala assim: já dei. E Deus está falando conosco agora: olha para frente, meu filho, veja a bênção que eu já te dei. E daqueles 10 chegaram lá e falaram assim: mas tem gigante, e diante dele, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos. Mas tem muralhas. Deus estava falando lá em cima, e o Espírito Santo, eu imagino assim, o consenso da Trindade, falando assim: e o que deve isso? Não mandei ver gigante, não mandei ver muralha, não mandei ver nada, eu já dei a terra, a vitória eu dou. Amém, meus irmãos? 2 deles falou com poder de Deus e ousadia: vamos e possuamos, vamos tomar posse, vamos entrar. Olha, vai ser uma prova, mas nós vamos lá. Amém, meus irmãos? Então fala comigo: sempre haverá provação. Engano seu, e eu quero hoje, em nome de Jesus, arrancar da sua mente, do seu coração, de que você converteu, foi batizado, está na igreja caminhando com o Senhor, e que a partir de agora você não vai ter mais problemas nenhum. Eu quero dizer o seguinte: você terá. No mundo tereis aflições. Louvado seja Deus, tem uma vírgula e esse versículo continue. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E não adianta você falar assim: tudo bem, ele venceu, agora eu não. Não, ele está dizendo: eu venci por você. Eu venci por tua causa. Eu venci porque eu te amo. Eu venci porque você é especial para mim. Amém, meus irmãos? Então sempre haverá aprovação, sempre haverá coisas na frente. No nosso caminhar sempre vai ter uma coisa aqui, outra ali. E olha, louvado seja Deus, porque murmurou, ficou. Murmurou, volta na prova. Murmurou, reclamou, volta na prova. Agora olha que interessante, versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra, e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados da riqueza, deleites da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui ele fala de um outro grupo de pessoas que ouve a palavra, tem raiz, porque entende que tem provação e crê naquele que capacita. Amém, meus irmãos? Porém, de repente o zum, o falatório, isso, aquilo, vai sufocando, até dar fruto, mas os frutos não chegam a amadurecer. Então que também essa lição esteja conosco essa noite, e saibamos podar, limpar aquilo que tenta sufocar a nossa fé, o nosso caminhar e a promessa de Deus na nossa vida. Eu não sei se você tem isso, eu não sei se você já passou por isso. Às vezes próximo da gente, às vezes pessoas próximas, pessoas do trabalho, do serviço, da família. Você é crente agora? Puxa, e está passando por isso? Vocês já ouviram isso ou não?
Meu irmão, é tentando sufocar. Você precisa passar o podão. Você tem que arrancar e crer na promessa e na palavra do Senhor. Aquele que te capacitou te dará vitória. Amém? E os seus frutos vão prevalecer. E agora, finalzinho, esse é o primordial para essa noite. Versículo 15. O que caiu em boa terra são os que têm ouvido a palavra, retêm num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Amém? Obviamente, esse é aquele grupo de pessoas que eu quero declarar que estou à frente hoje nessa igreja. Aqueles que ouvem, aqueles que têm raiz, aqueles que não deixam se sufocar pelos diz-que falatórios inúteis ao seu redor e dão fruto e fruto que permanece. Amém? Dar fruto, capacitar-nos, vencer-nos as provações, Deus faz a provação e nos capacita. Agora tem algo aqui que é exclusivo nosso. Exclusivo nosso. Até a sua aprovação, e você vencer a sua aprovação, a minha aprovação, a nossa aprovação, Deus te ajuda. Amém, meus irmãos? É aquilo que eu falei, é aquele professor bonzinho que senta do lado e já vai te dando as dicas do que você tem que fazer através do Espírito Santo. Porém, tem algo aqui que é exclusivo nosso. E aquilo que é exclusivo nosso, esquece, meu filho. Deus não vai abrir exceção, Ele não vai mudar a regra, Ele não vai olhar para você e falar assim: ah, você é bonitinho, você tem olhos azuis, ah, você é bonito igual o pastor Maurício, fique tranquilo. Não. Aquilo que é nosso, é nosso. E o Senhor não vai mover uma palha do que diz respeito à nossa atitude. E agora, falando de semente, falando do semeador, falando de frutos, tem uma coisa aqui que é exclusiva nossa, que está no finalzinho desse versículo 15. Fala assim: com perseverança. Os mistérios de Deus estão sendo trazidos sobre a nossa vida. E nós frutificaremos, venceremos, e vamos usufruir dos nossos frutos, e veremos os nossos frutos realmente acontecerem na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, enfim, em tudo, se nós fizermos a nossa parte. E eu quero dizer o seguinte: a nossa parte exclusiva não é somente com relação à aprovação, porque nisso também Deus nos ajuda. A nossa parte exclusiva nossa chama-se perseverar. Amém, igreja? Fala assim comigo: perseverar. Esse é o ponto. Isso aqui é o que Deus vai mover na nossa vida. Perseverança. Isso cabe a nós. Aqueles dois que voltaram, aqueles 2 espias, mesmo diante de toda a oposição dos 10, mesmo diante de toda a oposição de todo o povo de Israel que se assustou com o relato, eles perseveraram. Amém, meus irmãos? Olha a diferença daqueles 10 que desanimaram e daqueles 2 que perseveraram. Eles ainda não tinham, mas chegaram para Moisés e falaram assim: ó, a hora que a gente entrar, eu quero um pedaço da terra ali, bem ali, eu estive lá vendo, eu quero. Moisés falou: vou dar para você. O outro falou: olha, eu farei isso, a hora que entrar, eu quero essa parte, eu vou dar. Isso é perseverar, meu irmão. É não retroceder, é não desanimar, é crer que Deus fará. Fala assim: eu creio nas promessas de Deus na minha vida. Amém, meus irmãos? E perseverar tem a ver com algo muito especial. É entender a questão tempo. Existe o nosso tempo e existe o tempo de Deus. Perseverar é entender esse princípio nas nossas vidas. Nós vivemos em um tempo chamado Cronos. Aí vem a palavra cronologia. E Deus trabalha no Kairos. O tempo de Deus é outro. Perseverar é entender que a promessa de Deus será estabelecida no tempo de Deus. Perseverar é continuar firme, mesmo que agora eu não esteja enxergando, porém eu sei que hei de louvar o meu Criador. Amém, meus irmãos?
E perseverar é entender esses princípios e esse mistério de Deus no seu reino. Perseverar é entender que agora eu não estou na bênção, mas estarei e continuarei e vou continuar e vou firme, porque as promessas de Deus são irrevogáveis sobre a minha vida. Mesmo que não aconteça agora, no tempo de Deus vai acontecer. E entenda o seguinte: e esse Kairos de Deus é justamente por causa da prova. Esse Kairos de Deus é justamente por causa da prova. Esse Kairos de Deus é justamente ver se nós realmente perseveramos. É muito fácil dar glória a Deus quando as coisas estão todas bonitas. Não é assim, gente? Ai, eu estou com um salário de 15 mil reais por mês. Comprei já tudo aquilo que eu precisava. Viajo várias vezes no ano. Descanso sempre. Ai, louvado seja Deus, glória a Deus. Olha, o meu Deus é bom. Ai, eu ponho adesivo no carro, ponho adesivo na testa. Ai, eu declaro. Ah, eu pego aquele adesivo da fé, com o escudo da fé. E ai, aí é fora. De repente, perde o emprego. Aí você ainda está, meu Deus é bom, maravilhoso, isso, aquilo. Mas você vê que as coisas estão meio difíceis, porque você perdeu um emprego de 15 mil reais por mês, está com um monte de currículo debaixo do braço, entregando aqui, ali, batendo lá, e o negócio já não está sendo. Aí acabou fé, acabou confiança no Senhor. Pega os adesivos, arranca tudo, tira o adesivo da testa. Se fez tatuagem no corpo, dá um jeito de esfregar bombril, alguma coisa assim, porque agora já mudou tudo. O segredo é perseverar. Fala comigo, o segredo é perseverar. Vamos ver rapidamente algumas coisinhas. Não olhar as situações ao redor. Volta comigo. Quando nós falamos de perseverar, quando nós falamos de estar atento à promessa de Deus, tem um livro na Bíblia excelente, Jó. Eu não sei se você já viu esse tal de Jó. Eu vou ser sincero com vocês. Logo que eu converti, eu li o livro de Jó e me revoltei contra Deus. Falei assim, Deus, coitadinho do Jó, olha o que você fez com ele. Mas Deus estava aqui mostrando os seus princípios. E obviamente, como vocês conhecem a história de Jó, ele, com tudo o que aconteceu, ele perseverou. Amém? E a resposta de Deus veio. Mas eu quero pegar só um capítulo aqui, capítulo 32. Pega Jó, capítulo 32 comigo. Vocês sabem que veio 3 amigos de Jó, diante da situação dele, e começaram a procurar em Jó, onde que estava o erro? Ah, deve ter pecado. Eles estavam tentando fazer crescer coisas para sufocarem aquilo que era bênção na vida de Jó. Aí de repente vem um 4º homem, capítulo 32, chamado Eliú, um jovem. Os outros eram amigos de Jó, pelo que a palavra diz aqui, mais ou menos da mesma idade. De repente vem um jovem chamado Eliú, e diz aqui o capítulo 32, então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Mas acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este justificava a si mesmo mais do que a Deus. Amém? Quero fazer uma pausa aqui. Esse Eliú, a palavra Eliú em hebraico quer dizer Deus é Pai. Amém, meus irmãos? Fala assim, Deus é Pai. E quando nós entendemos o princípio de que Ele é Pai, eu quero que você também tome posse. Às vezes nós comparamos Deus, Pai, às vezes com o nosso pai terreno, que falhou conosco, que não fez e etc. Ele é Pai, cuida e não deixa que nenhum dos seus filhos sejam atacados, sejam que for, maneira como for, Ele sempre vai cuidar. Eliú aqui representa a própria pessoa do Senhor Jesus. E ele chegou para Jó, falou assim, Jó, o seguinte, eu preciso que você entenda um princípio. Pare de justificar a si mesmo.
E esse é um primeiro passo para nós realmente perseverarmos. Esse é um primeiro passo para que a gente entenda o princípio da perseverança em cima das promessas de Deus na nossa vida. Não basta você ficar papagaiando, não basta você ficar falando, fazendo como se fosse um mantra na sua vida. Deus vai responder, Deus vai fazer, Deus me dará vitória. E dorme falando, Ai, eu passei por uma situação parecida com essa, antes da minha conversão. Um mantra, uma repetição. Pegava aquelas bolinhas e ia passando. E eu nem sabia como é que fazia direito lá no começo. Não me explicaram e eu ficava repetindo. Passa caroço que o negócio está grosso. Passa caroço que o negócio está grosso. Daqui a pouco vinha uma bolinha maior. Passa caroção que a coisa está ficando feia. Se isso resolvesse, meu irmão, se isso fosse solução de problemas, se mantras e repetições fosse resolver problemas, para que você pudesse prevalecer na promessa de Deus e manter perseverante, muitos crentes hoje estariam mais do que vitoriosos. O Senhor foi muito bem claro na sua palavra: não useis de vãs repetições. E muitas vezes nós criticamos algumas religiões aí, mas fazemos a mesma coisa. Eu determino, eu sou vitorioso. Só que fazia como Jó estava fazendo. Ficava justificando a si mesmo. Ao mesmo tempo que determina, que fala, que repete, achando que isso é a solução, também lá dentro no íntimo, ou no finalzinho de tarde, ou à noite antes de deitar, começa: Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão bom. Senhor, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ai, eu já fui lá na frente 5 vezes para o pastor Marlos me ungir. Ai, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Ai, Senhor. E aqui, Eliú, Deus é Pai, falou com Jó e fala conosco. Primeiro ponto, para entendermos a perseverança de Deus na nossa vida: pare de se justificar diante de Deus. Amém? Vira para o seu irmão que está ao seu lado, fala assim para ele: pare de se justificar diante de Deus. Para não haver acepção de pessoa, agora vira para o outro que está ao seu lado e fala assim: pare de justificar, meu irmão. E nós temos essa tendência, gente. E esse é o primeiro ponto que nós temos que aprender. Para nós perseverarmos, nós temos que parar de justificar. Não precisa justificar. Deus sabia quem era Jó. Deus sabia que Jó era honesto. Ele falou isso para o capeta. E ele sabe que você é bom. E você é bom não por você, pela misericórdia de Deus na sua vida. Pare de dizer que você é um santão. Deus não precisa disso. Eu já sei. Você é santo porque eu sou santo. Acabou. Se não fosse eu, você não era. Pare de justificar para Deus que você merece isso, merece aquilo, que você vai no culto todos os dias. Eu quero dizer uma coisa, preste bem atenção, tome muito cuidado, tá? Existe uma falácia do inimigo agindo no meio da igreja do povo de Deus. Você ser fiel ao Senhor, presta atenção, ser fiel ao Senhor, e Ele quer isso, não é garantia de que você nunca será atingido pelo inimigo. Amém, meu irmão? Ai, pastor, você está falando umas coisas meio pesadas, então vou embora. Posso sair, levantar a mão, posso sair agora? Não, você não vai sair porque você vai entender os princípios de Deus na sua vida. Amém? Eliú, aqui tipifica o próprio Senhor Jesus. Chegou ali, desmistificou tudo. E a hora que Jó entendeu que ele tinha que parar de se justificar, que mesmo passando caco de telha, ele ficava falando: onde eu errei, ai, eu oro ao Senhor, ai, porque eu fiz todas as ofertas que devia ao Senhor, ai, e tem muita gente fazendo isso. Você no fundo está aguardando, esperando a bênção, a mudança,
da sua vida, e Deus quer fazer isso através da frutificação, e essa mudança não é só por você, é por aqueles que estão ao redor, para que vidas venham ser salvas, libertas e abençoadas. Mas você ainda fica ali se justificando diante de Deus, querendo procurar problemas onde não existe, chifre na cabeça de cavalo, e Deus está falando: eu sei, eu te conheço, conheço você mais do que você mesmo. Pare de justificar. A partir do momento que eu entendo esse princípio, aí eu já estou dando o primeiro passo da perseverança. Você crê nisso? Amém? Vai comigo, livro de Romanos. Eu quero pegar algumas passagens aqui para a gente ir juntando as peças. Livro de Romanos, capítulo 2. É tão importante, é muito importante aceitarmos Jesus, estarmos com Ele e sermos perseverantes em toda a situação. Amém? Fala assim: perseverar em toda a situação. Antes de ler isso aqui, eu quero perguntar, talvez não tenha aqui em Itapeva, você está passando por algum problema na sua casa, na sua família? Então estamos todos iguais. Somos todos iguais. Tem gente que levantou a mão, tem outros que fez assim, meio disfarçado. Mas amém, meu irmão, fique tranquilo, todos nós passaremos sim, mas o Senhor nos dá vitória. E o segredo é perseverar na promessa que Deus nos deu. Olha só que interessante, Romanos. E isso diz respeito a coisas à frente. Romanos, capítulo 2, vai comigo rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Versículos 6 e 7. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Amém? Fala: Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Entenda-se obras, frutos através da sua vida. Amém, meu irmão? Fica tranquilo. Continuando. Dará a vida eterna aos que não entendi. Aos que com perseverança em fazer o bem procuram a glória e honra e incorrupção. Meu irmão, a eternidade está ligada à perseverança. Fazendo analogia do povo que saiu do Egito, tudo que aconteceu no Antigo Testamento no natural é para nós hoje no espiritual. Fazendo analogia, aqueles que não perseveraram, aqueles que murmuraram, aqueles que ficaram se justificando diante de Deus, aqueles que ficaram acusando Moisés e os líderes, eles não entraram na terra prometida. Para nós, não entrará na vida eterna. Ai, pastor, é sério, a palavra aqui está falando. Nós precisamos perseverar, independente da situação que eu estou aqui, da situação que estou passando hoje. Infelizmente, tem se vendido um evangelho barato, tem negociado aí um evangelho barato para muitas vezes encher igreja, agradar homens. E Deus não está interessado em agradar homens, Ele está interessado em tê-los, todos nós, junto com Ele, sentados à mesa, nas bodas do Cordeiro. Hebreus, rapidinho. A gente pegar aqui mais uma palavra. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos entender esses princípios na nossa vida. Capítulo 10 de Hebreus. Nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Versículo 36. Eu quero que, se possível, risque, marque esse versículo, Hebreus 10, 36, na sua Bíblia. É importante, são palavras de Deus que são importantes para nós. Olha aqui: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui mais uma palavra nos dando e nos falando a respeito da nossa salvação, está ligada à perseverança. Por isso que o inimigo, o diabo, ele tem agido muito fácil no meio da igreja. Qualquer coisinha eu largo mão, qualquer coisinha eu desisto, qualquer coisinha eu vou procurar outro, qualquer coisinha eu vou mudar de rumo. Meu irmão, perseverança. Depois de ter havido feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para nós hoje aqui? Vá e deis fruto, e fruto que permaneça. E depois de ter feito isso, você deve permanecer perseverante, para que você
tenha a promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? Ai, pastor, eu tenho um monte lá em casa. Eu tenho a caixinha da promessa. Eu escolho todo dia uma promessa de Deus. Ali realmente Deus tem na sua palavra muitas promessas. Mas quando coloca o artigo A na frente, a promessa está fazendo uma distinção. Amém, meus irmãos? Existem promessas de Deus, N promessas de Deus para a nossa vida. Mas, quando na palavra, como aqui em Hebreus e como estava lá em Romanos, a promessa está falando de uma promessa, a principal, a maior, a melhor. Alguém pode me dizer que promessa é essa? A vida eterna, salvação, a eternidade. Amém, meus irmãos? Então preste atenção nisso. Nós precisamos entender, para repreender na nossa vida todo espírito que age tentando arrancar de nós a perseverança, fazer-nos desistir por qualquer coisa. Nós continuaremos perseverantes naquilo que Deus tem para a nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Que maravilha, tão bom uma igreja assim, espontânea. Volte em Romanos comigo. Romanos. Oh, glória a Deus. De jeito não vão querer que eu volte mais, né? Capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos. Para nós irmos alinhavando e entendermos. Fala novamente comigo enquanto você procura. Frutificar está ligado a perseverar. Se você não é perseverante, você nunca vai frutificar, meu irmão. Palavra de Deus. Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé, e a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Fala assim, tribulações. Oh, glória. Sabendo que a tribulação produz... pare de justificar, meu irmão. A tribulação que você passa, as coisas que você passa, coisas que às vezes Deus permite. Primeiro, Deus nunca vai permitir algo acima do que você possa suportar. Amém, igreja? E pare de murmurar, pare de reclamar, pare de querer justificar, pare de achar que você é o bonzão, você é santão. Maravilha! Se você é santo como o nosso Deus é santo, você vai passar por tribulação. E vai vencer a tribulação com perseverança. Amém, meus irmãos? Por que, pastor? Deus é ruim. Que Deus carrasco. Deus não é ruim. Ele conhece e sabe muito bem. Ele sabe que a sua perseverança nas tribulações, você não tem nem noção. Às vezes você nem imagina o tanto de vidas que serão arrebanhadas para o Senhor. E não é bom nem saber. Meu irmão, a hora que você está passando por tribulações e você fica perseverante, crendo na palavra do Senhor, sem querer ficar justificando para Deus a sua grandeza, a sua santidade e todo o seu ser, e você realmente ficar firme. Muitas pessoas que estão ao seu redor, pessoas que às vezes você nem conhece, estão te olhando e falando assim: puxa, esse aí realmente serve um Deus de verdade, porque olha, eu estou vendo o que ele está passando. E aí sabe o que vem? Eu também quero esse Deus. E isso é fruto. Amém, meus irmãos? Pare de querer justificar as coisas. Pare de querer achar justificativas para coisas que não têm justificativas. Eu dei uma palavra na igreja em Franca esses dias atrás, falando por causa da tragédia que aconteceu em Brumadinho. Realmente uma grande tragédia. E eu peguei uma passagem conhecida da Bíblia depois. Quero só falar rapidamente. Certa vez, os discípulos chegaram para Jesus, falando com ele a respeito de uns galileus que foram sacrificados no templo. Eles foram levar lá o sacrifício pela oferta, e Herodes mandou matá-los, e pegou o sangue deles, e misturou com o sangue do sacrifício, e jogou em cima do altar. Isso foi abominação.
Aí perguntaram para Jesus: Senhor, por que aconteceu isso? Por que aconteceu, Senhor? Senhor, por quê? E o Senhor Jesus respondeu, e ainda ele fez uma ressalva. Ele foi ainda um pouco além. Ele falou assim: não só esse caso. Como vocês viram falar que saiu agora nas últimas notícias, Brasil Urgente, a torre de Siloé que caiu e matou 12. Eu quero dizer para vocês, nem esses nem aqueles. Aconteceu para que vocês entendam que há necessidade do poder de Deus agindo na vida de vocês. E é Deus falando conosco nessa noite. Não tenta procurar justificativa, meu irmão. Tem gente, crente, que fica procurando, fazendo campanha de jejum e oração. Por que a unha dele está encravada? Fica lá, clamando, murmurando: Senhor, eu sou crente, eu sou teu servo, eu fiz visita no hospital essa semana, eu orei com pessoas foram curadas, Senhor, tinha um que estava morrendo, e eu falei da tua palavra, e ele realmente venceu, está na igreja, e eu, Senhor, por que a minha unha está encravada? Pare de se justificar. Você está falando para Deus: eu sou tão bom, por que a minha unha está cravada? O Senhor está falando: a sua unha está encravada para você poder perseverar. E friso o meu, tá? Deus ainda pode falar, e você vai continuar com a unha encravada, e hoje você vai na igreja, e um irmãozinho vai te dar paz do Senhor e vai pisar nessa unha, para você aprender a não ficar reclamando e murmurando, e entender que os meus princípios prevalecem sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? Fala assim: o princípio de Deus para a minha frutificação é perseverar. Amém, meus irmãos? Foi com Jó, vimos aqui na palavra. E tem N palavras aqui, eu posso estar pegando com vocês. Vamos pegar só mais uma, 2 Pedro, para nós estarmos encerrando e entendendo esse princípio de Deus. O Senhor aguarda que venhamos a perseverar, que venhamos a estar juntos, que venhamos a estar entendendo que tem coisas que Deus não precisa justificar. Isso é muito importante, quero falar com vocês. Fala assim: nem tudo que Deus faz Ele precisa justificar. Nem tudo, meu filho. Quando Ele quer se justificar, Ele justifica. Ele é Senhor, Ele não deve satisfação. Eu vou dar aqui um exemplo. Se você é dono de uma empresa, tem coisas que você toma atitude na empresa e você justifica e fala para os seus funcionários. Você faz aquelas reuniões empresariais e justifica, fala assim: ó, nós estamos mudando tal coisa assim, assim, assado, tal, frito, cozido, para melhorar o rendimento da empresa, as nossas metas podemos alcançar de maneira mais fácil e ágil. Justificou. Mas se você é dono da empresa, você de repente toma algumas atitudes e não precisa da justificativa nenhuma, porque você é o dono, você é o senhor da empresa. E nós achamos que nós somos Senhor e Ele é nosso servo, e que Ele tem obrigação de chegar sempre para nós justificando o que está acontecendo. Se Ele quiser, Ele vai te falar. Se Ele não quiser, está aqui a dica: persevere, toca o barco, porque Ele está no controle. Amém? Se as coisas estão bem, glorifique a Deus. Se as coisas não estão bem, continue a glorificar e ponto final. 2 Pedro, olha só que interessante. Capítulo 1, 2 Pedro. Vamos tomar posse da palavra de Deus. Versículo 4. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos tornei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentará à vossa fé a bondade, e a bondade ao conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio, e o domínio próprio à perseverança, e a perseverança à piedade. Então, olha aqui, lá em Hebreus fala a promessa, uma especial, vida eterna, salvação. Agora aqui
Pedro nessa carta diz assim, não é só a salvação, as promessas que Deus tem para você hoje, porque aqui ele diz, ele é muito bem claro, as promessas, participante da sua natureza divina aqui na terra, enquanto caminhamos, está ligado a isso, uma coisa puxa a outra, outra coisa puxa a outra, outra coisa puxa a outra, até eu me tornar perseverante. Amém? E ser perseverante, meus irmãos, é nas mínimas coisas. Nas pequenas coisas eu mostro que o meu Deus é Deus e eu confio nele. Amém? Ser perseverante é aquele dia que você, de tarde, depois de ficar a tarde inteira vendo bobagem do Faustão, aí você levanta com aquela cara de jabaquara, aquele bafo de onça, e vai se preparar para ir ao culto. A hora que você dá uns passos pela sua casa, você vê que está chovendo. Chove aqui em Itapeva? Eu não sei aqui, lá em Franca, acho que os crentes são feitos de açúcar. Choveu? Ah não, melhor não vou. Onde está a sua perseverança? O Senhor aguarda o culto a Ele. O Senhor aguarda que a promessa dEle venha a ser cumprida. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos estejam juntos em união. Amém, meus irmãos? Ali Deus ordena a bênção e a unção para sempre. Você quer bênção, você quer unção. Eu quero unção, Senhor. Você quer unção? Venha estar junto, venha estar reunindo junto, participando junto. É como o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas até a orla das suas vestes. É como o orvalho sobre o monte Sião. Aí você quer unção. Unção, outros não são. Uns são porque são perseverantes, outros não são porque não são perseverantes. Qualquer coisinha ventou o contrário. Por isso que eu estou falando nas coisas mínimas, nas coisas pequenas. Eu vou porque eu amo meu Deus. Eu vou porque Deus é merecedor. Eu vou independente de quem for pregar. Eu vou porque eu vou lá para louvar a Deus. Coisas que não acontecem aqui, mas essa semana conversamos com um casalzinho jovem da igreja que tinham sumido, desaparecido da igreja. Eles foram num congresso. Tem mais graça contar o resto. Eles foram num congresso em uma outra igreja, uma outra denominação. Até não tem nada demais com relação ao congresso. Até vejo que às vezes são coisas boas, tal. Mas chegaram lá, ficaram vislumbrados. Que coisa maravilhosa. Porque aquele local era maravilhoso. O líder de jovens lá disse que eu posso passear com a minha namorada no motel. Falaram também que nós somos livres no Senhor. Falaram que eu tenho liberdade para fazer. Uma vez salvo, sempre salvo. Que eu tenho liberdade para isso, para aquilo. Bom, sumiram. Com muito custo conseguimos falar com eles essa semana. Ai, pastor, aqui as coisas são muito rígidas. Eu falei, meu filho, eu quero te dizer uma coisa. Só existe liberdade quando há limites. Amém, igreja? Só existe liberdade quando há limites. Se não houver limites, não tem liberdade, porque não tem razão de ter liberdade. E a liberdade gera responsabilidade. Bom, aí conversando, falaram isso, falaram aquilo, aquelas babuzeiras que a gente escuta sempre, aquele negócio todo. Aí chegaram para mim e falaram assim, pastor, mas sabe o que é? Lá também a gente adora a Deus, porque eu vou no culto. Eu falei, mas lá, você viu que tem isso, tem aquilo, está contra a palavra, eu estou te mostrando aqui. Eu não vou nem entrar em detalhe em outras coisas para não escandalizar os irmãos. Aí está aqui. Aí sabe o que ele me falou? Não, pastor, eu sei. Tem algumas coisinhas mesmo um pouquinho fora. Mas eu vou lá para adorar a Deus, não por causa da igreja. Eu falei, se é para adorar a Deus, você não precisava ter ido lá. Ficasse aqui. Está vendo a sutileza? Está vendo a questão da perseverança? Em nome de Jesus, nós seremos vencedores, porque vamos perseverar nas promessas de Deus para a nossa vida hoje
e vamos perseverar na promessa da eternidade. Você crê nisso? Fica em pé, em nome de Jesus. Porque está repreendido toda artimanha do inimigo. Está repreendido tudo aquilo que se levanta contra. Está repreendido agora toda artimanha do inimigo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém, igreja? Repete comigo: Deus tem promessas para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu trabalho, para os meus filhos, para a igreja. E eu serei instrumento nas mãos do Senhor para frutificar, e vou perseverar nas promessas de Deus. Aleluia. Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai, está repreendido tudo aquilo que não vem do Senhor. Repreendemos toda a artimanha do inimigo e todo o levante. Essa palavra, Senhor, produzirá frutos. Essa palavra estará no coração de cada um dos teus filhos. E nesse momento eu quero declarar que irão para suas casas, irão descansar e serão renovados pelo Senhor nessa noite. E o dia de amanhã será um novo dia. E a tua palavra diz que a cada manhã o Senhor renova as nossas forças. E eu quero dizer, ó Deus e Pai, que tudo aquilo que foi lançado, que é da tua palavra, prevalecerá e ficará. O inimigo não vai roubar a bênção de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Aleluia.